Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou Felipe Esboril e a partir de agora você fica muito bem informado em menos tempo. Grande explosão atinge Beirute, capital do Líbano, e deixa dezenas de mortos. Feridos já são milhares. A origem teria sido um armazém na área portuária da cidade. Diego Cigales. Uma explosão ocorrida em um armazém na região portuária da cidade de Beirute, capital do Líbano, nesta terça-feira, chamou a atenção do mundo. Dezenas de pessoas morreram. Imagens do local mostram que, após a explosão, houve uma grande nuvem de fumaça avermelhada. A causa da ocorrência ainda é desconhecida. Wellington Mesquita conversou com uma brasileira que mora em Beirute e sentiu demais a explosão. Estamos em contato agora com Gilmara de Souza, que é brasileira e vive e trabalha no Líbano. Olá, Gilmara, qual é a situação de momento em Beirute? A situação ainda é incerta. Nós não sabemos exatamente ainda o que aconteceu. A única coisa que eu posso te dizer é que houve uma explosão, duas explosões, na verdade, uma seguida da outra, e a região de Beirute, onde moro, foi toda atingida. Janelas de prédios e casas na cidade de Beirute ficaram estraçalhadas. No local Sim. Onde você mora também aconteceu isso? Totalmente. Eu estava em casa trabalhando e eu senti, antes da explosão, um tremor no prédio. Imaginei que fosse um terremoto. E a hora em que eu saí do escritório da casa para ver o que estava acontecendo, para ver onde estava minha filha, a explosão aconteceu. As explosões aconteceram, né? Foi uma seguida da outra. As janelas de casa explodiram e na rua toda as pessoas ainda estão limpando as ruas. Vamos direto para Brasília e as informações da capital federal com Alexandra Fiore. Felipe, por aqui, o ministro da Justiça, André Mendonça, tem sido alvo de críticas pela conduta no caso do dossiê de servidores que teriam posição contrária ao governo. Lembrando que ele determinou investigação e chegou a demitir o diretor de inteligência do ministério. O repórter Yuri Hudson traz os detalhes. Na segunda, o ministério informou a exoneração do coronel do Exército, Gilson Libório, após uma reportagem do UOL apresentar denúncia de que o CEOP, comandado pelo militar, fez um dossiê contra policiais antifascismo e 4 acadêmicos considerados formadores de opinião. Além da demissão, Mendonça também determinou uma apuração interna sobre o tema. Apesar das duas ações, a pressão política sobre o ministro só aumenta. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, por exemplo, diz que a exoneração demonstra que houve algum erro de conduta que precisa ser explicado. Se ele demitiu um assessor hoje, é porque não pode. E se não pode, cabe ao ministro uma explicação à sociedade. Se eu fosse o ministro, eu iria ao Parlamento, ao Congresso Nacional, uma sessão das duas casas, porque de fato me parece muito grave esse tipo de atitude. E o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, negou ser autor de ataques à Lava Jato. Ele resolveu adotar um tom mais conciliador com o Conselho Superior do Ministério Público Federal. Na semana passada, durante uma sessão do colegiado, Aras bateu boca com subprocuradores após ser cobrado pelas recentes críticas ao trabalho das forças-tarefas da Lava Jato. Aras disse que quer evitar agora embates desnecessários. Complementando as informações de Brasília, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, deu 48 horas para o Ministério da Justiça explicar o dossiê que escancara um comportamento incompatível com os mais basilares princípios democráticos do Estado de Direito. Prefeito de Itajaí, em Santa Catarina, sugere aplicação retal de ozônio para a Covid-19, apesar da falta de comprovação. O município catarinense já oferece outros tratamentos sem evidência, como cânfora e ivermectina. Direto do Rio de Janeiro, João Vitor dos Santos nos conta sobre a pandemia e a queda na doação de sangue em hospitais em todo o país. Para manter o estoque do Instituto Nacional do Câncer no Rio abastecido e dar continuidade aos tratamentos, são necessárias 70 doações diárias. Em junho,
A média era de 30. José Amaro Kuttner, gerente médico do Departamento de Hemoterapia do Hospital Albert Einstein, destaca que a doação de sangue é fundamental nesse momento. A doação de sangue é segura, os hospitais estão preparados para isso, muitos hemocentros estão preparados para isso. Aqui em São Paulo, famílias aguardam 9 horas em fila por teste gratuito da Covid-19. Cerca de 200 exames foram feitos pelo Instituto Butantan em um shopping na zona sul da capital. E por falar em pandemia, a OMS defendeu que o desenvolvimento seja seguro de uma vacina contra a Covid. A entidade reforçou ainda os protocolos frente ao anúncio da Rússia, que pode entregar milhões de doses já no começo de outubro deste ano. Ponto final nesta edição do Giro de Notícias. Amanhã eu volto com mais notícias em menos tempo. Até lá!